Oi, pessoal! No vídeo de hoje eu vou falar sobre algumas vantagens de ser um bioinformata. Então, a proposta desse vídeo é comparar uma pessoa que não é bioinformata com uma pessoa que é bioinformata. Eu vou deixar linkado para vocês aqui um outro vídeo que eu já fiz no passado falando sobre os perfis do bioinformata. Então, depois vocês assistam com calma, mas a gente fala lá do usuário de bioinformática, do cientista de bioinformática e do engenheiro de bioinformática. Bom, existem algumas diferenças entre esses perfis, mas o perfil ao qual vou me referir aqui é o bioinformata que é programador. Então, é aquela pessoa que tem interesse, que tem aptidão e que sabe programar, né, em alguma linguagem de programação, tá? Então, é esse perfil que eu estou considerando aqui. Então, vamos começar a falar da primeira vantagem, né? Então, o bioinformata, ele tem as habilidades necessárias para obter ou para coletar grandes volumes de dados, bem como organizá-los e consultá-los de forma eficiente. Bom, então essa é uma das primeiras grandes vantagens que a bioinformática nos trouxe aí algumas décadas, né, atrás, a gente já pode até dizer assim. Com o surgimento de grandes, né, volumes de dados, grandes bancos de dados diversificados nas mais diversas fontes, o pesquisador, né, da área de biologia, da área de saúde, ele se viu aí imerso nesses dados, né? Então, esses dados eles nos proporcionam possibilidades de pesquisas muito maiores, né, do que antigamente. Então, o bioinformata, ele se viu, né, o pesquisador, ele se viu com aquela necessidade de conseguir coletar esses dados, né, seja fazendo um crawler para baixar esses dados na internet, seja para reunir várias bases de dados, seja para usar uma API de um banco de dados e coletar, conseguir obter esses dados para sua pesquisa, né? Então, isso já é uma grande vantagem de ser bioinformata, né? De conseguir coletar, de conseguir obter esse grande volume de dados. E mais que isso, como é um volume muito grande, muito desafiador, é preciso ter habilidades também para organizar esses dados, né? Então, a gente tem aí muitas pessoas que têm necessidade de criar uma base de dados, de integrar dados, né? Às vezes heterogêneos, às vezes com grandes desafios, mas o bioinformata ele sabe organizar isso tudo no sistema gerenciador de banco de dados, ou mesmo integrar num arquivo que seja adequado para fazer suas pesquisas, suas consultas, né? E a fase de consulta também é uma fase muito importante, que através dos conhecimentos, das habilidades de programação e de bancos de dados, a gente consegue também responder de forma muito mais fácil, muito mais rápida, eficiente, as perguntas que a gente levanta na nossa pesquisa. Bom, então vamos a segunda grande vantagem de ser um bioinformata. Um bioinformata, ele consegue automatizar tarefas repetitivas que ele sabe fazer manualmente, mas que não deve ou não consegue, né? Então, quem nunca se viu, né, naquele momento da sua pesquisa em que você tem que fazer algumas substituições numa sequência, em que você tem que fazer algumas trocas, algumas mutações, enfim, juntar dois arquivos, consultar algumas coisas num conjunto de arquivos, coisas que a gente sabe fazer manualmente, mas que se a gente fosse fazer, ia tomar um tempo muito grande, que seria proibitivo, né? E claro, a gente não quer fazer manualmente. Então, se a gente sabe programar, sabe escrever um script em Python, por exemplo, a gente resolve isso muito mais facilmente, sem chance de erros, né? Com muito mais baixa chance de você cometer um erro, né? Com muito mais certeza de que está certo e de forma rápida, né? E fácil. Então, esse foi uma das grandes vantagens da bioinformática aí, no passado recente, né? Quem sabe automatizar as coisas consegue fazer coisas muito mais rápidas e coisas muito mais difíceis também, né? Mas agora eu vou entrar na terceira grande vantagem, né? Que para mim, atualmente, né, muito mais importante que as outras até, que é um bioinformata consegue ir além. Ele consegue extrair mais conhecimentos dos seus dados porque ele sabe usar adequadamente métodos de inteligência artificial. Tá? Então, o que acontece, gente?
Hoje, a gente está vendo aí, né, a volta da inteligência artificial, o surgimento de novas arquiteturas de redes, né, mais modernas, que usam bem, né, os nossos potenciais aí em termos de recursos computacionais. E o que acontece é o seguinte, né, esses modelos, eles conseguem aprender, eles conseguem extrair padrões que não são triviais dos conjuntos de dados. Então, se a gente for pensar, né, um pesquisador tradicional que está analisando seus dados, buscando correlações, fazendo análises estatísticas, buscando compreensão, né, conhecimento dos seus dados, ele é um pesquisador que está limitado ao seu próprio raciocínio, né, a sua capacidade cognitiva. Um pesquisador que consegue usar adequadamente métodos de aprendizado de máquina e que consegue tirar partido, tirar proveito desses métodos que processam grandes volumes de dados em busca de correlações, em busca de, né, causalidades ali, esse pesquisador, ele está muito além, ele vai muito além, com certeza, porque ele vai usar os seus conhecimentos para analisar os resultados dos algoritmos, né, os resultados que esses modelos vão nos trazer. Então, ele é capaz de usar os processadores, né, de forma massiva, massivamente paralela, né, para encontrar padrões muito difíceis, padrões que não são fáceis de serem encontrados por um ser humano, e com isso ele pode ir muito além nas suas pesquisas, responder questões muito mais difíceis, né, com o apoio desses métodos. Bom, espero que vocês tenham gostado aí dessas 3 vantagens, né, de ser um bioinformata, que isso tenha tocado vocês, atraído vocês para a área, né? A minha sugestão para quem está começando, né, quer buscar um pouco mais, quer aprender, quer ser bioinformata, é claro que é aprender a programar em Python. Então, já deixo para vocês a sugestão, né, de dar uma olhada no nosso curso, caso você tenha oportunidade de fazê-lo. Mas além disso, né, eu queria saber o seguinte: se por acaso tem alguma vantagem de ser um bioinformata que eu não falei nesse vídeo. Então, eu queria pedir que vocês deixem aí nos comentários, né, outras vantagens de ser um bioinformata, né, coisas que vocês observam aí no dia a dia da pesquisa do laboratório de vocês, que os bioinformatas estão um pouco à frente de quem não é um bioinformata programador. E é claro, não deixa de curtir esse vídeo, e se você não está inscrito, não deixa de se inscrever também no canal. Até o próximo!